Exatamente. Aquilo que eu disse, conhecimento sem aplicação, o cemitério está cheio. A gente tem que espalhar o que a gente sabe, porque a gente sabe que isso vai fazer o bem para a nossa humanidade. Então, quero agradecer também a Carla, que a Carla é a esposa do Beto, mas também nos ajuda muito. Uma salva de palmas para a Carla. Sem equipe a gente não é nada. E para formar equipe a gente tem que dormir tarde e levantar cedo, todos os dias, para merecer. Meu pai dizia que quando a gente ia para a roça capinar, a gente tinha que ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Minhas férias eram na enxada, capina ou cultura. Muita gente nem conhece a enxada. Era capina ou cultura. Né, Gustavo? Gustavo é nosso vereador lá de Soledade, que é da causa animal. Nós temos aqui muitas pessoas importantes. Gustavo, a Letícia Bonassina, nossa vereadora, a Salva de Palmas também. Professor da causa animal, vereadora aqui da causa animal, que está aqui. Também a vereadora de Carlos Barbosa, Rosália, também a Salva de Palmas, Rosália está aqui. É muito importante, causa animal, eleger. Quem mais? Como? A Luana de Garibaldi, vereadora também. Causa animal precisa de muita gente, principalmente nessa área que nós estamos defendendo. Não é no geral, é aqui, nesse projeto que a gente imagina, né, Rafael? Lá de Bento. Quem mais que é vereador, vereadora? A Dali é vereadora de Esteio. Levanta, por favor. Dali, vereadora de Esteio. Também. A importância da gente ter pessoas lutando pela causa animal, porque se a gente não tiver isso, vocês sabem que, infelizmente, os nossos animais são muito maltratados. Eu sempre disse que lá em Soledade era campeão mundial de cachorro acuando à noite. Quando tem cachorro acuando à noite, porque é mal cuidado. Né? Então, se não tiver silêncio, se eu tiver em silêncio, é porque ele está bem cuidado. Pelo menos era assim que eu dizia. Era a capital do mundo de cachorro de noite. Né? Então, quando? Ele está sofrendo. Ou, claro, passou uma pessoa, enfim, aí é outra história, mas o tempo todo, o cachorro acuando, é porque ou está trancado, ou está fechado, ou está com fome, ou está com sede. Né? É isso? Tem mais algum vereador aqui? Depois pode também, se vocês quiserem ser citados aqui de trabalho de vocês, a gente tem como fazer. Agora, tratamento integrativo. Olha só, homeopatia, terapia neural, terapia de ancoragem. Estou tentando ancorar alguma coisa aqui hoje. Constelação, a ancoragem é uma das coisas mais profundas da PNL. Constelação familiar, multiespécie, relação do adoecer entre o tutor e o animal tutelado, uma visão sistêmica familiar, multiespécie e espiritual. Eu estou falando da Elisandra Pessetta, tudo italiana, médica veterinária, pós-graduada em homeopatia, faces em MTC, acupuntura, Instituto Equilíbrio, terapia neural, formação em reiki, cromoterapia. Já pintamos um hospital com cromoterapia. Precisamos botar na causa animal a cromoterapia também. A radiestesia vai ensinar nós quais as cores que os cachorros gostam. Os gatos, os cavalos, nutracêuticos, quiropraxia, não é só coluna, né? Pescoço também, né? Astrologia ou astrologia animal. Vou aprender muito aqui hoje. Alquimia interna, taoísmo, instrutora de QI, Gong, é isso? Qigong, membro da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa. A gente tem muito apoio da Medicina Veterinária do Conselho Federal e Estadual da Medicina Veterinária para esse trabalho. Homeopatia.
animais e muito mais. Então, Elisandra. Então, tudo isso ali que o deputado Cherini me apresentou foram inúmeros cursos, né, que eu fui fazendo ao longo da vida. Eu me formei veterinária em 97 e aqui eu quero agradecer ao deputado Cherini pelo convite, pela equipe por ter me convidado. Obrigada por estar aqui, poder participar com vocês. Deu agora? Meu primeiro contato assim na questão do mundo espiritual com essa relação com os animais. E aí eu fui aprofundando mais nisso. Fui estudando, desenvolvi então, aprendi, né, a fazer a comunicação telepática entre consciências, para ter toda essa abordagem que a gente possa auxiliar os animais. E aí então vem essa pergunta: por que adoecemos? Porque os nossos animais de estimação têm as mesmas doenças que nós. O Dr. Marcos Fernandes é um veterinário homeopata e constelador. Ele criou as constelações multiespécie, eu fiz a minha formação com ele. E ele tem esse livro, que é a cara de um, o focinho de outro. Então, vamos começar a entender como é que funciona esse grande campo. Porque logo que eu me formei, e acho que quem é veterinário aqui, ou mesmo quem convive com os animais, já tem essa percepção. Os animais adoecem das mesmas coisas que o tutor. Quando tu dá um diagnóstico, sei lá, o seu cachorrinho está com uma doença renal, ou o tutor ou alguém da família vai dizer: eu tenho problemas nos rins. Seu animalzinho está com cistite. Puxa, eu passei por uma crise de cistite. Estou com uma situação de tumor de mama. Puxa, alguém da família passou por isso. Então, isso não é um acaso. Não existe acaso. Tem um motivo para isso acontecer. E agora eu vou tentar mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, a gente vai ter essa visão do macro, olhando nessa coisa das constelações, a sincronicidade, as coisas que a vida nos apresenta não é um acaso. E a comunicação telepática entre consciências também ajuda muito a gente a entender
adotei ele, ele já tinha uma determinada doença, talvez uma doença de pele. Será que isso é o acaso? Não, com certeza não. Ele veio para o teu campo porque tem alguma coisa de relação contigo ali, do teu sistema familiar para ser olhado e tratado. E nessa visão também da espiritualidade, onde a gente vai limpar o campo energético, espiritual do animal, do ambiente, a terapia de ancoragem, a Shailya, que é uma técnica que eu desenvolvi dentro da ancoragem, que usa códigos de cura a nível espiritual, energético, e também a comunicação. E depois a gente volta para o nível micro, onde eu vou tratar esse indivíduo com a homeopatia e a terapia neural, que é a proposta aqui do atendimento da palestra de hoje. Mas a gente pode fazer muitas outras coisas. Então vamos começar lá por Freud. Por que eu trago Freud? Ele era um médico neurologista. Apesar de judeu, ele era ateu. E o bacana é que o Freud basa toda a teoria dele apenas no estudo da neurologia mesmo. Ele quer mostrar por que biologicamente as mulheres adoeciam naquela época, que se chamava histeria, e não tinha tratamento. Essas mulheres, hoje Freud descreveu o porquê e como, essas mulheres ficavam cegas e não tinham o que fazer, paralisadas, inúmeras manifestações no seu corpo físico. E aí essas mulheres eram colocadas em lugares como se fossem sanatórios, né, para tentar algum tratamento, que na época não se tinha muita coisa para dor, e então eram tratamentos bem agressivos, com dor. O paciente era, de fato, bem difícil naquela época, né? Estou falando lá 1995. E aí, então, ele tratou uma primeira paciente que, quando ele começa a desenvolver a teoria da psicanálise, é a Ana O. Ela tem histeria, ela está há 9 anos sem caminhar, cega e sem beber água. E através de acessar o inconsciente dela, ela volta a caminhar, volta a beber água. Então, isso é algo fantástico. Freud diz, não, tem que ter algo mais para tratar. E ele foi para Paris, estudou hipnose. E durante a hipnose, as mulheres, no caso aqui tem um caso de histeria de conversão, onde ela está toda torta, ela não conseguia parar em pé, ela era deslocada numa maca. Com a hipnose ela voltava a caminhar. Então, neurologicamente falando, essa mulher tem condições de caminhar. Então, o que está acontecendo? Aprofundou os estudos dele e desenvolveu toda a teoria da psicanálise, a estrutura da nossa psique, aonde a gente tem acesso ao nosso consciente, que é esse momento que eu estou aqui conversando com vocês estão na escutativa. Isso equivale a em torno de 7% do nosso aparelho psíquico, só 7%. E aí tem o pré-consciente, que é aquele momento em que, puxa, eu não lembro o nome da pessoa, com quem mesmo que eu estou falando, da onde é isso? E depois, 2, 3 dias depois eu me lembro. Então está essa informação ali no nosso pré-consciente. Mas aí a gente tem todo o inconsciente. Ali está toda a nossa estrutura psíquica, o IG, os nossos desejos de criança, que são, com o passar dos anos, a gente vai tendo, para viver em sociedade, né, a gente vai tendo repressões, e aí vai se formando o superego, onde o meu desejo já não pode ser expresso, porque eu preciso ter bons modos, boas maneiras, né? Então eu vou empurrando para o inconsciente todos esses nossos desejos reprimidos, todas essas repressões que a gente vai passando ao longo da nossa vida. Se isso aqui não é falado, não é tratado, em algum momento isso extravasa de alguma forma. Se eu não extravasar com um surto psicótico, por exemplo, se eu não fizer um bom uso dessa estrutura que está no meu inconsciente, isso vai manifestar no meu corpo em doença. E aí vem então o que fecha com o que o Freud foi estudar, a histeria, que é uma doença de conversão, que o ego usou para tentar se livrar de toda essa pressão que está armazenada no inconsciente de uma forma tão dolorosa. Então, aqui a gente já começa a entender que neurologicamente tem uma base para isso tudo aqui, que é o processo do adoecer. Eu gosto de lembrar que o Freud era ateu. Ele fez questão de que tudo isso ficasse no campo do estudo científico mesmo, né? E aí, hoje em dia, a gente já tem esse estudo que mostra essa coerência entre o nosso pensar e o nosso sentir. Então, quando eu tenho essa coerência cardíaca, onde o meu pensar está alinhado com o meu sentir, e eu estou com os meus pensamentos
reclamando, condenando, duvidando, tenho medo, tenho preocupações, eu engano, eu julgo, eu humilho, eu tenho pensamentos e sentimentos negativos comigo mesmo e para com outras pessoas. Quando eu não estou trabalhando corretamente as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu campo vibracional vai ficar assim, completamente bagunçado e desalinhado. E aqui, então, é aquilo que Jung mesmo diz, né? Enquanto você não explorar o seu inconsciente, você vai continuar atraindo as mesmas coisas na sua vida e vai chamar isso de destino. Não é destino, é eu. Eu sou o personagem responsável por todas as coisas na minha vida, o que eu construo, como eu vivo. É só olhar para a vida, como que estou na minha vida hoje e o que eu estou desalinhado para mim, então, fazer as minhas buscas de correções, né? E aí, tudo que está dentro, está fora. O que eu vou pensar, eu vou sentir, eu vou acabar atraindo. Hahnemann, que é o médico que criou a homeopatia, ele já fala que o mal pensar, o mal sentir e o mal agir vai instalar a doença. Então, tudo começa nos nossos pensamentos, depois nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, a gente também é responsável por cultivar nossos bons pensamentos. E o nosso emocional, ele responde ao pensar. É bem difícil para quem está numa situação, por exemplo, num transtorno de neurose obsessiva, por exemplo, controlar os pensamentos. Aí a gente precisa buscar terapias, né? Buscar ajuda. E aí, então, a gente vai falar um pouco sobre a constelação sistêmica familiar multiespécie. Bert Hellinger, né? Ele foi quem desenvolveu, ele era a formação dele inicial como um padre, e por um tempo, em torno de 2 décadas, ele viveu na África com tribos Zulu. E lá ele aprendeu que tinha uma forma diferente de viver em sociedade. E aquilo chamou muito a atenção dele. E Bert também estudou psicanálise, também estudou psicologia, embora não tenha se formado, mas ele estudou. Ele coordenava uma escola de psicologia e ele fazia muitos estudos e conduzia grupos de terapias breves, que a gente chama. E aí, a partir disso, ele foi desenvolvendo as constelações familiares. E aí, as constelações se apoiam em 3 leis básicas: hierarquia ou ordem. Todos têm um lugar. Então, no meu sistema familiar, eu sou filha e eu tenho o meu lugar de filha. Tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho toda a minha ancestralidade. Mesmo que eu não conheça, algumas vezes algumas pessoas não conhecem seus pais biológicos. E está tudo certo. Eu tenho a genética, aquele espermatozoide, aquele óvulo que me deu a vida. Então, isso já basta para que eu venha a honrar os meus pais. Então, as constelações familiares já começam nos trazendo esse olhar para honrar de onde eu vim. Meu pai, minha mãe, minha ancestralidade. Não importa a história. O que aqui eu gosto de falar, que é um pouco diferente de... às vezes a gente sabe que tem situações familiares que são bem complexas, com níveis de toxicidade. Eu não estou dizendo que precisa conviver, mas eu preciso assentir. Aquela pessoa é assim, ok, sem julgamento, mas aquela pessoa me deu a vida, então assim já me basta, tudo que ela me deu foi tudo que eu preciso, aquele espermatozoide, aquele óvulo para estar aqui agora. Eu tenho a vida graças a esse pai e essa mãe que escolheu levar a gestação até o final. Então eu tenho meu lugar no meu sistema familiar. E depois vem o pertencimento. Todos no meu sistema familiar fazem parte, todos, sem julgamento. Eu sou um pouco mais velha, né? Eu sou do interior, também sou de Cruz Alta. E a gente ouvia muita história, assim, dos antigos, né? Que fulano, por exemplo, se a pessoa engravidava antes do casamento, por vergonha a família expulsava a moça de casa. Ou dava um jeito de sumir com o bebê. Isso é um lugar muito ruim no sistema familiar, de não pertencimento, de julgamento. Tudo que eu excluo vai voltar. Se não vai voltar para mim, vai voltar para os meus descendentes. E aqui é importante falar sobre essas leis, porque os nossos animais de estimação estão inseridos nesse lugar.
mas será que o teu avô não fez isso? Lá antigamente, inclusive uma coisa que é bem polêmica, mas dentro da constelação, se houve um assassinato, a gente tem que olhar para isso também. Esse assassino também fez parte. Foi ele que levou aquele meu ente querido. Então, como o Bert desenvolveu isso dentro dessa tribo Zulu, ele via que quando acontecia isso, eles colocavam as famílias que tinham esse atrito juntas até que se harmonizasse, porque sempre quem prevalece é o amor. Então, cabe a nós, então, ir percebendo esse lugar de amor dentro de nós. Por mais que a gente não consiga aceitar no momento e tenha julgamento, esse é um convite para ir mudando o olhar, para olhar para isso tudo com mais amor. E aí vem o equilíbrio de trocas. Trocas nas relações entre o dar e receber. Então, por exemplo, entre o casal existe um equilíbrio de trocas. Ninguém é maior que ninguém, são iguais. Entre as relações de trabalho, por exemplo, eu como médica veterinária, vou levar o meu conhecimento, os meus tratamentos, e o equilíbrio de troca vai ser como a pessoa vai me pagar. Então, sempre em tudo na vida existe esse equilíbrio de troca. Essas 3 leis regem todas as relações. E quando eu estou em desarmonia com alguma dessas leis, eu não vou ter um bom fluxo na vida. Alguma coisa não está legal. O que não está legal? Questões de saúde, questões financeiras, né? A gente tem que pensar na saúde financeira, na saúde entre os relacionamentos, relacionamento do trabalho. Então, essas 3 leis fazem parte constantemente da nossa vida, nós querendo ou não, e aqui está também no nosso inconsciente. E esse campo informacional, ele é biológico, ele não é mediúnico. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam em constelação, mas abriu um campo lá, a pessoa começou a ter umas manifestações diferentes. Não é mediúnico, é informacional. Por quê? Porque biologicamente a minha célula é capaz de perceber o campo do outro. Como assim? Por exemplo, quantas vezes nós não chegamos num lugar e não fui com a cara do fulano, tem uma coisa aqui que não caiu bem, não gostei. Ou, nossa, achei aquela pessoa tão bacana, parece que eu conheço ela há tanto tempo. Isso é o campo, é o meu campo informacional que está chegando em contato com o campo do outro e está percebendo, está fazendo uma leitura biológica sobre isso. Então, quando eu abro um campo de constelação, eu estou captando as informações daquele sistema. E aí, vem Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e ele hoje está com 83 anos, e ele trabalha também nessa linha como parapsicólogo britânico, criando essa hipótese que é conhecida como os campos morfogenéticos, que as constelações usam muito essa explicação dele para poder entender o que acontece, aquele fenômeno que acontece durante a constelação. Então, o Sheldrake, ele tem inúmeros trabalhos, um deles é esse livro, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Esse livro eu ganhei de presente, acho que uns 15 anos atrás, eu li, e é muito interessante, é um trabalho de pesquisa dele, não tem nada de empírico, ele botou câmeras e pesquisou por 10 anos comportamentos de animais. Como assim que o cachorro sabe que o dono está chegando? Ele escutou o barulho do carro, né? Não. Eles começaram a fazer formas diferentes, horários diferentes para chegar em casa, vinha de trem, vinha a pé, vinha de carro, para não ter a indução de que era o ruído que o animal escutava. Tem vários casos nesse livro. Tem um outro caso de gato, que quando tocava o telefone, o gatinho tirava o fone do gancho com a patinha. Somente quando era o tutor, o homem que telefonava. Quando era outra pessoa qualquer, ele não chegava no telefone. Com isso, Sheldrake está nos dizendo que existe essa coisa da telepatia, que faz parte biológica de todo ser. E nós, como ser humano, temos também esse potencial de comunicação telepática. Só que nós, humanos, acabamos nos envolvendo e nos distraindo com outras coisas e deixamos essa habilidade de lado. Mas isso pode ser plenamente desenvolvido. Então, Sheldrake traz essa grande contribuição. Ele tem vários trabalhos publicados. Ele tem outro trabalho que é muito bacana, que é o 100º macaco. Olha que interessante. Um determinado macaco descobriu que se a batata inglesa, lógico que na natureza eles comem crua, quando ela caía no mar
e ele lavava aquela batata, tinha um gostinho que talvez fosse interessante por ser salgada. E ele passa a comer. Os outros do bando começam a imitar. Então, daqui a pouco, todos naquela ilha estão imitando. Pegam a batata, vão lá, lavam na água do mar e comem a batata. Qual é a surpresa? E uma outra ilha, a mais de 100 quilômetros de distância, incapaz de ter visto aqueles macacos lavando as batatas, começa toda a população a lavar as batatas e comer as batatas lavadas. Gente, isso é com nós humanos também. Então, tudo o que eu penso, eu falo, eu vibro, eu estou influenciando num determinado diâmetro de campo as pessoas ao meu redor. Gente, isso é fantástico. Olha a nossa autorresponsabilidade também, né, sobre isso tudo. Ops. Bom, e aí vem as constelações familiares, multiespécie, onde eu vou inserir o cão, o gato, ou quem for de animal de estimação que faz parte do meu sistema familiar. E aí a gente não gosta, nós consteladores, não gostamos que chame pai, eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet, meu cachorro, meu gato, meu filho, né? Dizer meu cachorro, sim, maravilhoso reconhecer ele como a espécie que ele é. Então, o porquê que isso adoece? Exatamente por aquele lugar lá do pertencimento que eu comentei ali, que o Bert Hellinger fala. Na hora que eu estou dizendo que o cachorro é meu gato, é o meu filho, o cachorro é meu filho, eu estou tirando ele do lugar de pertencimento dele. Não, ele é filho de um pai cachorro, de uma mãe cadela, e aí nasceu esse cachorrinho. E hoje esse cachorro vem morar comigo na minha família multiespécie. Então a minha família multiespécie pode ser composta de várias espécies, humanos, cães, gatos, mas eu sempre tenho que lembrar que eles têm um pai e mãe daquela determinada espécie. E a coisa mais linda que tem é honrar essa espécie. Deixar o cachorro ser cachorro, deixar o gato ser gato, cachorro brincar na terra. Deixar o cachorro brincar na terra, pegar a bolinha. Ah, mas ele vai se sujar, vai raspar as patas lá na terra. Tudo bem, ele é um cachorro. Ele precisa expressar a sua espécie, quem ele é. Então, por que o Dani falou na palestra dele sobre essa coisa da humanização? O cachorro vai se importar, se tu for fazer uma comunicação com o cachorro, ele aceita tudo. Eles são almas benevolentes, está tudo bem para eles sempre. Mas a gente sabe que biologicamente eles vão adoecer. Então, olhar para aquele ser, olhando quem ele é, cachorro que é, gato que é, cavalo que é, a raça que ele for, espécie que for, aceitando exatamente como ele é. Então, tirar do nosso conceito, meu filho. Quando eu falo para ele, tu é meu filho, cachorro, eu trago ele para o meu sistema familiar. E todas essas desarmonias que eu citei para vocês, do meu sistema familiar, que todos nós temos questões familiares, vão cair sobre o cachorro. Por isso o animal adoece, porque eu estou projetando nele as minhas questões. Ai, mas eu não quero. Claro, conscientemente a gente não quer, mas só que isso tudo acontece a nível de inconsciente. Aquelas mulheres lá não queriam ficar cegas, paralisadas por conta da histeria. Ninguém quer ficar doente. Isso tudo está no nosso inconsciente, por isso a importância da gente olhar para isso. E porque tem vários animais, então, que adoecem da mesma patologia ou do mesmo órgão? Aí a gente põe no campo da constelação para perceber de que lado vem isso. Então, quando eu abro o campo da constelação, e eu faço muito constelação na água, eu gosto que os bonequinhos se movimentam, a pessoa toma mais consciência. Mas pode ser feito num campo onde pessoas representam os nossos familiares, os nossos animais de estimação, bem tranquilo. Então, eu vou observar a quem que aquele animal está adoecendo, coligado a quem? Por mais que eu diga assim, não, mas ele é meu, eu comprei esse cachorro, fui eu que adotei, mas esse animal está mais identificado, por exemplo, com o outro casal, ele pode ser que ele está manifestando algum excluído daquele sistema familiar, alguém que não está na ordem. Por que é tão fácil sair da ordem? Se eu sou filha e o meu lugar é pequena perante o pai, meu pai e minha mãe, eu deveria estar sempre no meu lugar. Mas aí nós queremos ajudar, né? Aí eu olho, não, meu pai e minha mãe estão com dificuldades, eu vou lá porque eles não conseguem fazer
mais agressivo com determinada pessoa, ou porque com o animal tem um certo medo, que não é desta vida, ele já traz isso de outras vidas. E na comunicação entre consciências, comunicação telepática, a gente consegue entender e vai fazendo então os tratamentos. Como eles não têm o véu de esquecimento, eles veem a nossa aura. Então isso aqui são lavras astrais. E aí o que acontece? Às vezes manifestam medo, raiva, fuga. Aqui é uma forma de pensamento, né? E aí eles vão ficando assustados. Como eu posso atender eles? Com atendimentos espirituais, né? Então a terapia de ancoragem, ela deriva da apometria, onde eu faço desdobramento de corpos, limpeza. Como tem pouco tempo, vou passar rápido. Desdobramentos energéticos, espirituais, limpando chakras, alinhando chakras deles. Esse seria o Oswaldo Castrea, mentor da terapia de ancoragem. Aqui vamos pulando, aqui da Siriana Chorrar, esse aqui é o meu mentor. Bom, quem se beneficia, todos, né? O animalzinho vai se beneficiar energeticamente, espiritualmente falando. O tutor, porque também não quer ver o seu animal doente. E esses tratamentos integrativos, então, vamos rapidamente falar sobre a homeopatia, que foi Hahnemann quem desenvolveu. E aí o Hahnemann se embasa nas 4 leis principais, que é as leis da semelhança, o tratamento, a experimentação previamente num homem sadio, para entender quem é que vai se tratar, medicamento único e medicamento diluído e dinamizado. Aqui é a forma como prepara. Esse Luc Montagnier, ele é um virologista, ele ganhou o Nobel por descobrir o vírus do HIV, e ele é um dos caras cientistas que fala que existe uma base científica na homeopatia, mas é ignorada. É um problema da ciência que silencia tudo o que pode estruturar a economia. Fica a reflexão, né? Porque existem tratamentos energéticos de baixíssimo custo, como a homeopatia, mas é silenciada e a indústria não é do interesse, né? Que saiba que existe essa opção de tratamento. E aí, na homeopatia, a gente também atende o animal, considerando esse binômio corpo e mente, então quem é o indivíduo que adoece, quem é que vai tratar, né? Se é um tratador, se é o próprio tutor. E aí eu entro nesse conceito de saúde única que a homeopatia atende, aonde para mim ter uma saúde, eu preciso ter o meu meio ambiente equilibrado, o tutor equilibrado, o animal equilibrado, a planta, o solo. Então hoje a homeopatia já é feita por ambientalistas, com excelentes resultados, trabalhos científicos aí mostrando o resultado. Nas plantações, as vegetações, elas podem sim ser tratadas com homeopatia, na pecuária orgânica. Então esse é o conceito da saúde única. Mitos e verdades que a homeopatia é lenta? Não, ela não é lenta. Ela é proporcional ao tempo que a doença está instalada. Então, se eu tenho uma doença
vai tratando esses lugares. Ela atua, então, nessa interação entre a mente, o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Vamos passando, que não temos tempo, e aqui como ela foi descoberta. Então, na Alemanha, em 25, já se usava procaína como um anestésico. E essa irmã dos irmãos Unic, eles eram médicos e farmacêuticos. A servante vinha com enxaqueca há 8 anos e não entendiam, tratavam e não tinha a cura dela. Até que eles decidiram dar uma terapia, fazer a terapia neural, né? Surge aqui a primeira aplicação da aplicação da procaína endovenosa e passou a enxaqueca na hora. Nunca mais ela teve enxaqueca. Então a gente vê milagres quando você regula o seu sistema nervoso autônomo. Por que eu falo isso? Freud já estudava neurologia lá, né? Então olha como está tudo interligado e um apoia o outro. A terapia neural ela se baseia nos trabalhos e pesquisas dentro dessas bases de neurologia, cirurgiões, como esses rapazes todos aqui que estudavam. Fenômeno de segundos, que é uma coisa fantástica. Quando tu aplica a terapia neural, imediatamente passa os sintomas. Esse é o fenômeno de segundos, porque você conseguiu atingir exatamente aquele sistema nervoso autônomo que estava causando a doença. Que mais? Ela é muito popular, principalmente na Europa, e no Brasil é um pouco mais recente, mas já está bem disseminada, né? E lembrando sempre que o objetivo da terapia neural é trazer essa autocura, né? Assim como a homeopatia, trazer o indivíduo para o seu funcionamento do seu sistema nervoso. Aqui as bombas só de potássio. Bom, a única coisa que eu tenho certeza é a singularidade do indivíduo. Então não é o mesmo medicamento para todo mundo, cada um é um ser único e singular. Essa é a visão da terapia neural também. A odontologia também influencia no nosso sistema. Na veterinária eu posso tratar qualquer enfermidade, porque o sistema nervoso rege tudo. E aqui então o QR Code, se vocês quiserem mais informações, tem o WhatsApp, também está ali o Instagram. E aqui o curso que eu comentei com vocês que eu ministro, que é a comunicação telepática entre consciências com a terapia de ancoragem, para os nossos irmãos não humanos. A espiritualidade não gosta que a gente diga animal, porque é como se rebaixasse eles. Eles são irmãos, tal qual nós somos, todos irmãos. Essa figura querida, que estuda muito, e que eu aprendi bastante coisa hoje. E Elisandra, acho que muitas vezes a gente acaba confundindo, você deixa bem claro, né? Confundindo essa história de ser pai, mãe do pé, né? E eu percebi o quanto você tratou dos cuidadores, porque o animal é a sua imagem e a sua segurança, né? Isso aí é o estudo. Então, mais uma vez, uma grande salva de palmas para a Elisandra. Vamos entregar, então, Carla, vamos entregar. Vou pedir aqui para a Adri e para o Beto, para vir aqui junto, vamos valorizar o nosso pessoal que ajudam tudo isso aqui para que isso aconteça. Carla, vem aqui também, Beto, para fazer uma fotinho. Entregar para a Elisandra o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo teu trabalho que você faz, pelo nome. Eu sempre digo, Elisandra, todos os dias eu levanto e agradeço a Deus por fazer um pouquinho para o mundo ficar melhor. E isso que a gente precisa, deixar esse mundo melhor, né? Então, a medalha de gente de bom coração, para você lembrar sempre que nesse mundo nós temos que ter um coração bom, um coração que perdoa, um coração que não tem raiva, um coração que não tem ódio, um coração que não tem ciúme e um coração que ama.
Depois você vai ganhar depois um certificado também. Tá? Gente, vocês não precisam ter muita preocupação, porque a gente atrasou um pouco no começo. Não por nada, porque